E aí, nono ano, beleza? Tô aqui de volta com vocês. Vamos estar fazendo a correção aí dessa atividadezinha que nós fizemos aí do conteúdo sobre funções químicas. Então, olha só, um conteúdo bem tranquilo, tá? Onde a gente vai... Espero que vocês tenham acertado bastante conteúdo disso aí. Vamos lá. Então, olha só. A primeira tarefa que a gente tem, tá? Tá na página 230, tá? Onde fala aqui, estudando as funções químicas. E nós temos essas quatro imagens aqui, ó. Um suco de laranja, temos aí o sal grosso, utilizado como tempero, temos aqui um sabonete e partes enferrujadas de um veículo. E a questão número 1 fala assim, relacione as situações mostradas acima as palavras a seguir, escrevendo a letra da imagem correspondente. Ou seja, vocês vão ter que olhar para aquilo ali, ver o que é ácido, ver o que é base, ver o que é um sal e ver o que é um óxido. Beleza? Então, olha só. Vamos por etapa. Base. O que nós temos aqui que seria uma base? Tá? A base nós temos aqui o sabão. Olha aqui o sabão. Nós vimos lá durante a nossa aula que essa é uma grande característica, ser pastoso. Tá? Embaixo da base nós temos aqui o sal. O que nós teríamos aqui como sal? Olha aqui a carne sendo temperada ali, ó. A imagem C, tá? O ácido, o que a gente tem como ácido? Aquela substância que começa com hidrogênio, mas olhando para cá, o que a gente acha que seja ácido? Olhando até para aquela tabela de pH. O suco de laranja. E logo, o óxido ficou aqui como óxido, tá? Para vocês, a imagem aqui desse carro enferrujado. Oxidou, carro oxidado, beleza? Número 2. A questão número 2 fala assim, converse com os colegas e explique a eles quais foram os critérios que você considerou para responder a questão anterior. Ou seja, então essa aqui é uma questão pessoal, tranquilo? Lembrando que base ficou a letra B, sal ficou a letra C, ácido ficou a letra A e óxido ficou a letra B, a letra D, ok? A número 2 é uma resposta pessoal, ok? A outra questão que nós temos, moçada, está na página 235, página 235, tá? Eu estou usando exatamente aqui no slide, o slide que eu enviei para vocês aí, para vocês irem acompanhando a aula, tá? Então, aqui na página 235, onde tem uma escala de pH. E nessa página aqui, nós temos 4 questõezinhas, tá? Todas associadas a essa imagem acima aqui sobre escala de pH, tranquilo? Então a gente viu que a escala de pH, pode-se dizer assim, que é um método que nós temos, ou vamos dizer assim, uma lista que nós temos que nos dá, de acordo com o pH, se essa substância é ácida ou se essa substância é básica. Aí o que está no meio dela, que é o 7, são as substâncias neutras. Aí o cara fala aqui, ó, tem ali. Fabiano comprou um aquário. O vendedor disse a ele que era necessário corrigir o pH da água antes de colocar os peixes, para deixá-lo com valor neutro e evitar assim que os animais morressem. Tá? A água do aquário ela não pode ser ácida nem básica, ela tem que ser neutra. Fabiano então fez os procedimentos abaixo. Após colocar a água no aquário, Fabiano instalou um pHômetro, tá? Que é um medidor de pH, assim como o papelzinho lá, o papel de... que dá um nome, que é o papel de tornassol, tá? Instalou o pHômetro e observou o seu valor. Então ele viu ali que a água estava com um pHômetro, um pH 5, tá? Então ela estava ácida, vimos aí que essa água estava ácida. Em seguida ele adicionou algumas gotas de uma solução básica que havia adquirido na loja e observou o valor de pH. Logo, que era 5 foi para 8,5, ou seja, deixou de ser ácido e passou a ser básico. Ainda dá para os peixes? Não, porque para os peixes tem que ser o pH 7. Fabiano então adicionou algumas gotas de uma solução ácida, também adquirido na loja. Ele verificou o pHômetro novamente e observou que o pH estava neutro. Show! Então ele viu ali que passou o que estava 7 e no pH está ali no 7. Show de bola! Então olha só, vamos às questões. Então nós vimos aí que ele pegou o aquário, jogou água no aquário, o aquário estava bem ácido, estava 5. Aí ele jogou uma substância, algumas gotas de uma solução básica, o pH aumentou, tá? Ficou acima, ficou 8,5. Então passou do neutro, ficou 7. E quando ele botou a básica,
Aliás, quando ele colocou a ácida, o pH se equiparou. Então vamos lá. O que aconteceu com o valor de pH após Fabiano adicionar gotas de solução básica no aquário? O pH subiu de 5 para 8,5. Aqui, ó, quando ele adicionou gotas de solução básica, o que estava ácido, foi para 8,5. Subiu. O que aconteceu com o valor de pH após Fabiano adicionar gotas de solução ácida na água? Aí o pH que estava de 8,5, estava bem básico, desceu para 7. Ficou neutro. Beleza? Ou seja, ele estava ácido, foi para básico, e ele colocou o ácido, veio para o neutro, é onde ele queria chegar. Que valor marcado pelo medidor de pH foi considerado neutro por Fabiano? O valor considerado neutro é o que nós vimos lá na escala de pH, é o 7, tá? E com base no que foi apresentado acima, como você definiria, vamos dizer assim, como você definiria pH? O que você diria para a gente que seria esse pH? Tá? Então, mais ou menos pH, a resposta que vocês podem colocar aí, seria assim: o pH é um valor que expressa o caráter ácido ou básico das substâncias. Tá? pH é um valor que expressa o caráter ácido ou básico das substâncias. Beleza? De boa aí, moçada? Show? Próximo exercício que nós temos está na página 238, indicadores de pH. Vamos lá na página 238, ó. Aqui, ó. Olha aí, nós temos aí a questão 7 e questão 8. Observe novamente a situação na qual Fabiano corrigiu o pH do aquário na página 235. Tá? Então volta lá. De que maneira Fabiano conferiu o valor de pH do aquário? De que maneira ele observou, ele conferiu o valor de pH do aquário? Ele usou um aparelho. Qual foi o nome do aparelho que ele usou? Um aparelho chamado de pHômetro, que é esse aparelho que nós temos na imagem aqui embaixo. Então, de que maneira Fabiano conferiu o valor de pH do aquário? Através de um aparelho chamado pHômetro. Tá? Questão número 8. A solução cujo pH está sendo medido pelo pHômetro, na imagem acima, é ácida, básica ou neutra? Justifique sua resposta. Pode-se dizer, como está 7,6, que essa substância ela é levemente básica, porque ela está 7,16. Ela, para ser neutra, ela tem que estar no 7. Tá? Então ela é levemente básica, então ela tem aquele saborzinho, vamos dizer, aquele sabor ainda um pouquinho assim, vamos dizer, bem básico, bem adstringente na língua, mas bem de leve. Tá? E aqui embaixo nós temos mais uma questão. Questão 9. Observe as cores do papel de tornassol e a escala de pH. Qual seria a cor do papel de tornassol ao entrar em contato com um pedaço de abacaxi? Tá? No caso, o abacaxi, ele ficaria com a cor meio alaranjada. Tá? Por quê? Porque o abacaxi apresenta ácidos. Então, se ele apresenta ácidos, ele ficaria com a cor alaranjada. Então, nós temos ali na laranja, ali em cima, ali. Ok? Próxima questão que nós temos aí está na página... do lado. Questão 10. Olha aí. Nem vi. Página 239. Aqui, ó. Atividades. Tá, página 239. Cite duas aplicações do site, aí fica uma resposta pessoal, tá? Então a gente já vem para a atividade do nosso conteúdo, ou seja, as atividades associadas ao nosso conteúdo que nós estudamos, como se fosse, vamos dizer assim, uma revisão de conteúdo, tá? Então vamos lá, essas atividades são assim. Questão número 1. O nitrato de prata, ou AgNO3, pode ser utilizado para identificar impressões digitais em investigações policiais. Ele reage com o cloreto de sódio, com NaCl, presente na impressão digital, produzindo o precipitado branco, que é o cloreto de prata, o AgCl. Este se decompõe ao ser exposto à luz solar, produzindo a prata metálica, de coloração escura e visível a olho nu, revelando as linhas das digitais. Tá? Então nós temos ali um perito, vamos dizer assim, tá? Fazendo aí, recolhendo a impressão digital. Com base nas informações acima, responda.
O processo de revelação da impressão digital envolve basicamente substâncias de uma mesma função química. Tá? Vimos ali que o cara falou de marque um X na função química adequada. Aquilo a gente falou de ácido? Não. Pelo contrário, a gente falou de base? Não. A gente falou de óxido? Não. A gente falou de sal. Olha o que o amigo fala aqui, ó. Nitrato de prata pode ser utilizado para identificar a região, ele reage com cloreto de sódio. O cloreto de sódio nada mais é que um sal de cozinha, assim como o nitrato de prata. Vamos olhar para o nitrato de prata, vamos olhar para as fórmulas para a gente identificar. Começou com hidrogênio? Não. Terminou com OH, que é hidroxila? Não. É um composto binário em que um deles é o oxigênio? Não. Então, se não tem nenhuma dessas três características, só podemos ter o sal. Beleza? Análise número 2. Analise os valores de pH apresentados a seguir. Circule as alternativas em que é necessário adicionar ácido para que o valor de pH fique neutro e marque um X nas alternativas que é necessário adicionar base para que o pH também fique neutro, ou seja, pH igual a 7. Então, tudo que nós temos, vamos dizer, acima de 7, a gente circula. Todos que nós temos que o valor está acima de 7, a gente vai circular. Então, a gente vai circular aqui a letra A, vamos circular a letra B, vamos circular a letra F. Logo, a gente vai marcar um X em todas que o valor de pH esteja abaixo de 7, tá? Que é o ácido. Então, nós vamos marcar aqui a letra C, vamos marcar a letra D e vamos marcar a letra E com um X, beleza? Círculo A, B e F. X, C, D e E. Ok, pessoal? Número 3. Em um laboratório, um químico misturou com os cuidados necessários uma solução de ácido clorídrico com uma solução de hidróxido de sódio, obtendo cloreto de sódio e água como produto dessa reação. Tá? Aí o amigo pede aqui para a gente escrever a reação química descrita acima, no espaço abaixo, se necessário, faça seu balanceamento. Tá? Mas, se não me engano, aqui não tem muita necessidade de balanceamento, não. Então, vamos lá. O cara fala aqui, um laboratório que misturou com o necessário ácido clorídrico. Então, qual seria a fórmula do ácido clorídrico? Seria aquele HCl. Então, se é ácido, a gente já sabe que começa com H. O que vem do lado, quem é um clorídrico, o cloro, HCl. Mas, ele fala que ele misturou com o quê? Ácido clorídrico com uma solução de hidróxido de sódio. Então, a gente já sabe que no final aqui a gente vai ter um OH, tá? OH, porque é um hidróxido de sódio, é uma base. E se é sódio, a fórmula é Na. Então ficou NaOH. Primeiro aqui, tá? Primeiro aqui, HCl. Segundo, NaOH. Beleza? Solução aquosa. O que a gente tem disso aí? O NaCl, que é o sal de cozinha, tá? Obtendo cloreto de sódio, tá? Que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, NaCl. E água, H2O, tá? Então, só para vocês virem como ficou isso aí, tá, pessoal? É essa aqui, ó. Aqui, ó. HCl, tá? NaOH, a base, ácido base. NaCl, que é o que formou, e a água, ok? Letra D, identifique a função química de cada uma das substâncias envolvidas na reação. Isso é muito mole, o nome já está dizendo lá, ó, ácido clorídrico, o que é isso aí? Um ácido. O hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, só olhar ali o OH, é uma base. O NaCl é um sal, tá? NaCl é um sol. E a água, H2O, aí, pode ser classificado uma substância binária em que um deles é o oxigênio. Se um deles é o oxigênio, nós temos duas substâncias, mesmo começando com H, o H2O, a água é um óxido, até porque se você deixar um negócio de ferro dentro da água, o oxigênio vai oxidar essa substância, tá? Que tipo de reação química está ocorrendo? Ali nós estamos neutralizando, tá? Uma reação de neutralização, ok? Próxima questão, nós temos aqui na página 248, número 4, tá? Leia o texto, como o texto é grande, já vamos relacionar logo, relacione o nome da substância à sua respectiva fórmula química. Para isso, ligue o item da coluna da esquerda ao item correspondente na coluna da direita, se necessário, faça uma pesquisa. Então nós temos aqui o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele está no NaOH, hidróxido de sódio,
NaOH. O outro que nós temos o hipoclorito de sódio, que é um sal, NaClO, tá? Procurem o NaClO e liguem. Sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio, nós também temos um sal. Tá? Então, o sulfato de alumínio ele vai se ligar ao Al2SO4, 3, tá? Ácido hipocloroso. Então, se ele é um ácido, ele começa com H. O que nós temos aqui, o ácido hipocloroso, está lá em cima, HClO, tá? E por último, o hidróxido de alumínio. Se é um hidróxido de alumínio, ele termina com H, com OH, ele é uma base. O que sobrou aí no hidróxido de alumínio? O AlOH. Beleza, pessoal? Então, só para vocês virem aqui, dar uma olhadinha, ó. Tá aqui, tá? Como se liga. Ok? Letra B. Agora identifica a função química de cada uma dessas substâncias, tá? Olha só. Ácido aí. Ácido nós temos, o próprio nome está dizendo. O ácido hipocloroso. Olha o nome, ácido hipocloroso. Base, como base nós temos aí todos aqueles que têm o nome de hidróxido. Nós temos aqui o hidróxido de sódio e o hidróxido de alumínio, tá? Base. Sais, nós temos aí o sulfato de alumínio, como sal, sulfato de alumínio, e temos também o hipoclorito de sódio, tá? Óxido nós não temos nenhum, não tem nenhuma substância aqui que seja formada por um composto binário em que um deles é o oxigênio, tá? Agora, letra B fizemos, letra C, qual é a importância do tratamento da água? O tratamento da água é importante porque ele remove materiais e micro-organismos que podem causar doenças ou danos à nossa saúde, tá? Então é importante porque remove materiais e micro-organismos que possam causar doença à nossa saúde ou à saúde dos seres humanos, tá? Número 5. Número 5 aqui é para vocês verem e observarem, então essa resposta aqui é pessoal, tá? Fica a critério de vocês, quando mandarem a foto eu vou estar olhando. E agora aqui para a gente finalizar, um bate-bola rapidinho. Apresenta pH menor do que 7, os ácidos, tá? Associado aos ácidos aí, apresenta pH menor que 7, forma os íons de hidrogênio H+, possuem gosto azedo, reage com alguns metais formando sais e gás hidrogênio, em contato com papel de tornassol tornam-se vermelho, ácidos fortes têm maior capacidade de formar íons OH+, tá? Aí embaixo aqui, lá na base, apresentam pH maior do que 7, liberam a hidroxila, que é o OH, tá? Aqui embaixo, aqui, ó, na base, hidroxila, que é o OH, possuem gosto amargo e adstringente, tá? Isso é um completo, tá, pessoal? Em contato com o papel de tornassol, tornam-se azul. Bases fortes têm maior capacidade de liberar íon H do que as bases fracas, tá? Associados aos sais, formados por um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH, ou seja, não tem hidrogênio nem hidroxila. Formado pelas interações de ácidos e bases, que resulta na formação de sal e água, tá? E os óxidos, formados por elementos químicos, que um deles é necessariamente o oxigênio, composto binário. Os óxidos ácidos formam ácidos quando reagem com água, e os óxidos básicos formam base quando reagem com água. Beleza, pessoal? Então esse foi esse nosso conteúdo aí, conteúdo tranquilo, tá? De boa, basta entender tudo aquilo que nós vimos, dá para responder isso aí. Show de bola? Fiquem com Deus, grande abraço.